Pessoal, vamos lá. Então, lembrando aqui da ciência do esporte, revista brasileira de ciência do esporte, 30 anos, 2008, 2009, 30 anos também. Colocou um marco em destaque, porque também foi a época também que não sei se foi minha pós-graduação ou graduação ligada a essas questões, que é muito assunto temático ligado à RBCE. Revista Brasileira de Esporte, aulas mistas, os conflitos relacionados e as questões e as autorias. Eu coloquei a Romero no meio que ela estava em destaque na época, porque um bunny, mas em questão de quê? Sendo professor, se esforçar, não em ser enforcado, se não como Tiradentes, mas colocar como esforçado para pesquisar, porque a maioria das vezes alguns falam que a Romero que era debate nas questões relacionadas ao gênero, nas revistas, ou seja, brasileiras de ciência do esporte. Mas houve outros campos que direcionam que é o conceito de pesquisa. Onde você pesquisa, você verifica. Onde você pesquisa, há fatos. Estou falando que ela é conceituada entre os doutorados dela. Lá. Então, em 1995, também o volume 12 foi publicado na gestão de Walter Blasi, em 1992. É lógico que eram parcerias ali na UFES, ela e ele. Já falei o livro Mulher e Sociedade. Mulher e Sociedade, é lógico que tem um vínculo ligado ao esporte. Mas você vai e coloca, vê o nome lá, Romero, você vê vários autoras relacionadas à psicologia, ok? Como a Caldense Abreu, né? Caldense Abreu, que ela fala que toda história move outra história. E outros, né, embora que ficou em destaque em questões de alguns autores, foi o Foucault, a Louro, a Scott, aquela revista feminista, né, que tem uma catalogação que está exposta na biblioteca e outras questões. Então, nesse fato, aí até as páginas aqui em destaque é um campo similar, que é 300, 400 páginas, depois vai para 100 páginas. Aí você vai, o volume você vai, ou seja, capinando no campo da teoria prática, você vai objetivando para ter um campo vinculado ao colégio, ok? Nessa maneira de dizer, entre as determinações históricas sociais, é por causa que a grande maioria, os marcos históricos da década de 70, como já falei, ao dizer 60 também, 68, ao Colégio Esporte de Medicina, e o de 2010, que são fatores importantes, ok? Como sempre eu falo, né? A questão sempre que eu falei sobre o Colégio de Medicina e de Esporte, ele fala que ali as grades graduais, não quero ser igual Matsuto. O Matsuto é fera no campo da histórica e diastólica. Mas ali coloca aqui, pressão ótima 12 por 8. Depois ótima alta 13 por 8. Nunca vi ótima alta. É ótimo, não é ótimo. Tem alguns termos que você olhar ali nas questões do Coleman, tem que respeitar quem fez o campo ortográfico, ligado à pressão arterial, os níveis, né? Alta, muita conversa para conversar, hipotensão, hipertensão, hipertônica, hiportônica, são termos ligados também, ou seja, à física e à bioquímica, ou seja, a gravidade também faz parte dos nossos currículos experimentais. Tem outros fatos, como eu já falei também sobre o Guyton, alguns termos morfológicos. Não sou professor de letras, mas fica um sentido muito amplo. Por exemplo, ameba, Guyton, ameba muscular. A ameba lá está claramente, algo bom. A ameba, se você vê algumas culturas, por isso que eu peguei o dicionário Ruth Rocha, porque também ela perpetua sobre as questões das séries iniciais e tem essa preocupação em campos ilustrativos, desenho, inteligência pintórica, ajuda-nos, a perceber algo importante entre essas catalogações. Então vamos lá. Então a Compras, em 1987, a criança e o esporte é ligado a Ruth Rocha. Ruth Rocha, a Bárbara Freitag, que também faz parte dos princípios pedagógicos, fundamentos, mas é lógico que as duas são doutoras ligadas ao polo político, ciência política, doutoras. Então a criança e o esporte no Brasil.
Vamos lá. Então, Manuel Sérgio Vieira e Cunha, como falo Vieira, Ciência da Motricidade Humana, no estudo epistemológico, sua perspectiva no Brasil. Embora, quando fala aqui, um estudo epistemológico, coloca paradigmas emergentes ligados à literatura piagentina. Lembra que eu falei Piaget está mais ligado, ao meu ver, a minha visão construtivista. Vygotsky ligado a interacionista também, que coloca também como campos e métodos de pesquisa, o Marconi Lakatos e outros fatores que o Marconi Lakatos coloca. Só faltou colocar que ali em questões de pesquisa que ele coloca, alguns dados, instrumentos e ferramentas de poder, uma caneta, essa caneta do James Bond, né? Caneta que tira assim, tem o áudio, a câmera na caneta. Hoje tem uma caneta que ela emagrece as pessoas, né? O MC, ou seja, são fatores importantes hoje. Então, a mesa redonda estava quem? Robert Buchheitcher, Wagner Moreira, que eu sempre falo que é meu parente também, ligado à corporeidade, sobre corporeidade. Aí ele fala sobre o quê? Alguns assuntos importantes ligados à corporeidade. Vamos lá. Vamos lá. Entre esses editais. O Moreira, que fala sobre o quê? A corporeidade ela é técnica, mais técnica, ou a corporeidade é mais humana? São fatos importantes. Né? É lógico que eu também coloquei exposto, coloquei até um adjunto pesquisador, coloquei junto com outros autores ali, ok? Como tem o Bastos Moreira também, Bastos Moreira. Então o esporte escolar e a realidade cultural. Edenilson Vasconcelos, treinamento no esporte escolar. Então, são mesas que relacionam a década de 87, porque houve polêmica. Aonde tem a questão ligada à motricidade humana, há uma polêmica que vai detectar vários fatores importantes. E lógico que o Moreira com o Manuel Sérgio Cunha eu queria estar lá em 87, porque a motricidade humana com a própria corporeidade vai haver uma corporeidade teórica em questões de entendimento e verificações. Carmen Lúcia Soares, Esporte na Escola Brasileira. Carmen Lúcia Soares, coletivo de autores, Esporte na Escola Brasileira. Aí esporte da escola, esporte na escola, outros fatores importantes que eu deixei em anexo ali, quando colocaram ali em campos importantes que relacionaram a Faculdade Leonardo da Vinci, colocaram ali como referência, ali como propaganda. Lógico que o trânsito, o local que passa ali, é algo nítido, mas depois fecharam. Eu acho que, não sei se vai abrir, fala que estava de férias. Vamos ver esse campo importante. Deixei o livro lá, Educação Física na Escola, Educação Física na Escola. Ou seja, esporte na escola, esporte da escola. Então, Francisco Martins Silva, moderador, Marumbete. Então, ou seja, quando eu tinha, ao meu ver, quando eu estava fazendo a pesquisa em campos digitais, o CD, coloca as mesas. Você sabe os autores, não totais, são vários professores em destaque. Aí você conhece os que têm as questões epistêmicas relacionadas aos temas. Então, Francisco Martins Silva, Marumbete, com Carlos Soares, Esporte na Escola Brasileira, Marumbete, que eu falei sobre a questão da Gama Filho, eu coloquei aí essas anotações e os debates que foram relacionados ao comportamento social gerado pelas regras esportivas. Ajudou muito os treinadores que relacionam a psicologia esportiva e principalmente a periodização. Por isso que houve debates e inquietações. Eu não sou nenhum tal de alguém que quer ser melhor, mas se vai falar sobre ciência comportamental e regras esportivas, como já fui denominador receptor também, ou seja, não transmissor ligado ao conhecimento, mas também vou falar transmissor. A palavra transmitir fica um campo muito ambíguo. Transmitir ou não, vai haver um conhecimento, esse aprendizado. Ok? Então, o Jorge Pérez, a institucionalização do lúdico, e René Iterland, o esporte como fenômeno social e análise social crítica do esporte, ok? Tem o Carlos Rodrigues Brandão, o esporte e associação da criança. Brandão também muito destaque na RBC e outras revistas. Tem a Sanhan também, ok? Então vamos lá. Só alegria.